Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal, a Casa de Repouso Modelo. Esse canal é um canal que a gente fala sobre casa de repouso, né? Sobre tudo, sobre dia a dia, sobre como funciona, tirar dúvidas, problemas que podem acontecer, formas que a gente deve resolver alguma questão, conteúdo em si. Enfim, gente, de tudo. Todo esse mundo aí de casa de repouso você vai encontrar aqui nesse canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, compartilha com alguém, curte, comenta, tá bom? O que você quiser. Bom, hoje a gente vai falar sobre grau de dependência de idoso, né? Quando a gente entra nesse ramo de casa de repouso, às vezes a gente nem sabe o que quer dizer grau de dependência de idoso. A gente meio que descobre e entende meio na marra, tá? Então, assim, grau de dependência de idoso é determinado pela situação, pela condição física e neurológica do idoso. Quando a gente recebe um morador na casa de repouso, ele precisa ser avaliado. Então, normalmente, ou ele tem que ter um médico que já o acompanhe e que você precisa de um laudo médico, onde esse laudo vai estar constando como esse idoso tá. Se ele tá bem fisicamente, se ele caminha, se ele é cadeirante, se ele faz uso de fralda, se não faz, se consegue se alimentar sozinho, como tá a sua parte de lucidez, né? Se tá preservada, se não, se já tem um início de demência, Alzheimer, Parkinson, enfim, se teve fratura, se não teve, isso tudo precisa estar nesse laudo, tá? E isso precisa ser entregue no momento que o idoso estiver entrando na casa, nos próximos dias, semanas, assim, mas não pode demorar muito, né? E o grau de dependência vai determinar a tua equipe. Então, para você que é dono de casa ou quer abrir casa de repouso, você precisa saber que o número de funcionários que você vai ter, que cuidam, né, diretamente do idoso, os cuidadores ou técnicos de enfermagem, eles vão ser determinados, essa quantidade vai ser determinada pelo número de morador que você tem, mas também pelo grau de dependência do teu idoso. Então, a gente sabe que existem 3 graus, o grau 1, o grau 2 e o grau 3, tá? O grau 1 de dependência é aquele idoso que tem ainda total autonomia, ou praticamente toda autonomia, né? Ele pode ter 1 ou 2 limitações físicas, assim, uso de bengala ou andador, ou por algum motivo sofreu um AVC, mas só paralisou um lado, mas consegue ficar de pé, consegue se alimentar sozinho, enfim, que dependa de 1 ou 2 das atividades motoras por dia, assim, no seu dia a dia. Mas que a parte de lucidez esteja totalmente preservada. Então, isso quer dizer o quê? Que ele tem que ser lúcido, tá? Responder por si. Saber onde está, noção de tempo e espaço e tal. Então, esse é o grau 1. O grau 1 de dependência, você faz uma contagem de 1 cuidador, ou técnico, né? Para cada 20 moradores grau 1. Então, o grau 1 é aquele idoso que consegue fazer grande parte das tarefas do dia, precisam de auxílio para pequenas coisas. O grau 2, ele já requer auxílio para mais atividades do dia, então mobilidade, alimentação, banho, né? Alguma ajuda maior, de 2 a 3 por atividades do dia a dia, mas que também estejam com a sua parte de lucidez preservada, tá? Então eles são mais dependentes fisicamente, entendeu? Dependem mais, fazem uso de fralda, às vezes e tudo, né? Mas a parte de lucidez está preservada, responde por si, como no grau 1. O grau 3, ele já é aquele idoso com comprometimento cognitivo que a gente fala. Então, não quer dizer que o idoso precise de uma limitação física para ser grau 3. Ele pode ter autonomia física, ele pode não fazer uso de fralda, ele pode conseguir se alimentar sozinho, ele pode conseguir ir ao banheiro, ele pode conseguir andar, fazer tudo, mas a parte cognitiva dele já está bem avançada neurologicamente. Então, assim, ele já não tem compreensão de tempo e espaço, ele já não consegue reconhecer pessoas, ele não consegue formular frase, responder, nem saber onde está. Então, ele já vai diretamente para grau 3.
tá? Independente da sua situação física. E claro, tem aqueles idosos, né, que a gente sabe que tem tudo isso e mais a parte física. Então, são acamados, fazem uso de sonda, traqueostomia, fralda, enfim, já estão em um estágio muito mais avançado da doença. Então, esses são os 3 graus de dependência que uma casa de repouso trabalha. O grau 1, como eu falei, é 1 cuidador para 20. O grau 2 é 1 cuidador para 10 idosos, grau 2. E o grau 3 é 1 para cada 6. Então, como é que você faz essa contagem? Como é que você consegue chegar num número de funcionário que você tem que ter na tua casa? Você sempre conta do grau maior para o grau menor, né? Então, você vai ajustando. Você sabe que 1 cuidador é para 6, mas você não tem 6 grau 3, você tem 3 grau 3 na tua casa. Então, é como se metade desse funcionário atendesse esse grau e a outra metade dele te sobra para você dividir entre os outros graus, entendeu? Mas você sempre começa do maior grau e vai para o menor. E aí você vai ajustando, claro que não vai dar um número exato, mas você consegue chegar num número de funcionário adequado para a tua casa de repouso, tá? Então, às vezes a gente entra nesse ramo, nesse mundo aí de casa de repouso, ou você é responsável técnico da casa e você não entende o que é grau de dependência, como que essa contagem é feita. Tudo isso está na RDC 283, que é a nossa lei que rege as casas de repouso, casas creche e tudo mais, né? Então, toda e qualquer dúvida que você tenha também a respeito disso, cabe uma boa leitura sobre a RDC, embora ela ainda falte muita coisa que precisava ser revista, enfim, mas muito tá lá e respalda, né, toda a casa de repouso. Então, o grau de dependência é isso, tá? É a condição física e neurológica que o idoso se encontra, cognitiva, né? No momento que ele entra dentro da tua instituição. Então, ele vai ser determinado pelo médico que acompanha esse idoso, e aí você vai conseguir adequar o número de funcionários de acordo com o número de idosos e grau de dependência, tá bom?